Nos primórdios do cristianismo, um debate teológico de grande magnitude se estabeleceu, conhecido como arianismo. Esta corrente teológica sustentava a ideia de que Jesus Cristo era uma criação do Pai e não possuía a eternidade que lhe era tradicionalmente atribuída. Essa perspectiva desafiava profundamente a doutrina da Trindade, que afirma a coexistência de Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e também questionava a natureza divina intrínseca de Cristo. No entanto, a teologia atual, embasada nas Escrituras, refuta vigorosamente essa concepção ariana, argumentando que Jesus é verdadeiramente divino e coeterno com Deus Pai. Neste vídeo, mergulharemos na complexidade do arianismo, explorando suas origens, suas implicações teológicas e as razões pelas quais ele foi considerado herético pela maior parte da tradição cristã. Além disso, examinaremos de perto as passagens bíblicas que sustentam a visão de que Jesus não é uma mera criação de Deus, mas uma parte intrínseca da divindade, desvendando assim a riqueza e a profundidade das crenças teológicas atuais. Assim, buscaremos compreender como a teologia cristã contemporânea se apoia nas Escrituras para afirmar a natureza divina e eterna de Jesus Cristo, enquanto mantém viva a memória desse capítulo intrigante e desafiador da história cristã. Ário, um presbítero cristão, desempenhou um papel central ao afirmar que Jesus, embora divino, não compartilhava a eternidade de Deus Pai. O arianismo provocou um intenso confronto com os defensores da Trindade, que sustentavam que Pai, Filho e Espírito Santo eram coeternos e igualmente divinos. O debate teológico se intensificou a ponto de atrair a atenção do imperador Constantino, que convocou o primeiro concílio de Niceia em 325 d.C. Nesse concílio, os líderes da igreja se reuniram para deliberar sobre a questão ariana. Em Niceia, bispos e teólogos afirmaram a doutrina da Trindade, rejeitando o arianismo como heresia. Assim, a teologia cristã atual se baseia em passagens bíblicas que enfatizam a divindade de Jesus e sua coeternidade com Deus Pai, apoiando a visão de que Jesus não é uma criação de Deus, mas uma parte da natureza divina. Para entender a natureza de Jesus, é fundamental examinar as Escrituras. A Bíblia apresenta Jesus como o Filho de Deus, mas não como uma criação de Deus. Em João capítulo 1 e versículo 1 lemos: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Esta passagem enfatiza a divindade de Jesus e sua existência desde o princípio dos tempos. A doutrina da Trindade, que afirma que Deus é um único ser em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, também é respaldada nas Escrituras. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus instrui seus discípulos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, indicando a coexistência e igualdade dessas três pessoas divinas. O livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, afirma: "Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste." Essa passagem enfatiza que Jesus não foi criado, mas sim o Criador de todas as coisas, o que confirma sua divindade e eternidade. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 8, lemos: "Tendo ele, Jesus, a natureza de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens." Essa passagem destaca que Jesus tinha a natureza de Deus desde o princípio e voluntariamente assumiu a forma humana para a salvação da humanidade. A teologia atual, enraizada nas profundezas das Escrituras Sagradas, não apenas refuta vigorosamente a noção de que Jesus é uma mera criação de Deus, mas também reafirma com clareza sua divindade e coexistência eterna com Deus Pai. As passagens bíblicas que destacam a natureza divina de Jesus, sua participação na criação e sua unidade com o Pai, são inegáveis pilares da teologia cristã.
Embora o arianismo tenha lançado uma sombra de controvérsia sobre a história do cristianismo, a fé cristã permanece inabalável em sua convicção de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Essa convicção, fundamentada nas Escrituras, continua a moldar e fortalecer a compreensão atual da fé cristã. À medida que contemplamos essa questão teológica fundamental, somos lembrados de que a fé é uma jornada de constante exploração e reflexão. Os debates do passado enriquecem nossa compreensão e nos desafiam a mergulhar mais profundamente nas verdades da fé. A controvérsia ariana, em última análise, nos lembra que a busca pela verdade teológica é uma jornada em constante evolução, e as Escrituras servem como nossa bússola divina, guiando-nos na compreensão da natureza divina de Jesus Cristo.